Oi, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Hoje iremos tratar um assunto extremamente importante e muito pertinente para esse início do mês de setembro, que é justamente onde se inicia aí a campanha do Setembro Amarelo, que vem com o intuito aí de salvar várias vidas, né? Já iniciei ali amanhã com a discussão no grupo, né, do WhatsApp, trazendo ali a realidade para vocês do quanto é importante a gente estar conversando sobre isso, estar esclarecendo as dúvidas e tratando de uma forma bastante transparente, porque é algo que pode acontecer com a gente, pode acontecer comigo, com vocês, com algum familiar, amigo, algum ente querido, e que com um simples diálogo, uma simples atenção que a gente oferte para essas pessoas, a gente consegue salvar várias vidas, tá? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre o suicídio. Iremos estar conversando aí como que a gente pode estar definindo o que leva, né, a esse processo dessa tentativa, qual que é o papel da enfermagem, de que forma que nós, enfermeiros, podemos estar abordando esses pacientes, essas pessoas acometidas, quais são os mitos, tá? Então, vai ser uma aula bem dinâmica, uma aula extremamente importante e vai ser algo que vocês irão levar para a vida de vocês. Então, guarde aí no coração, absorvam aí o que vocês acham que vai fazer sentido, tá? Para vocês e que de que forma que vocês podem estar contribuindo e ajudando aí na vida das pessoas ou também na sua própria vida. Então, como eu falei para vocês, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem aí no intuito realmente de salvar vidas, né? Só um histórico, um breve histórico para vocês. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria ali com o Conselho Federal de Medicina, ela organiza aí nacionalmente o Setembro Amarelo. Acredito que muitos de vocês já tenham noção, né, dessa data, que ela acontece todo ano. Então, é no dia 10 deste mês que se inicia, que oficialmente é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Porém, a campanha, ela acontece durante todo o ano, porque não tem data, né? Não tem momento para que isso aconteça. Então, esse assunto trata de uma realidade triste, porque cada vez mais registra casos, e principalmente entre jovens. Só para vocês terem uma noção, cerca de 96,8% é um número grande, é um número alto, dos casos de suicídio, eles estão relacionados ao transtorno mental. Em primeiro lugar, vem a depressão, tá? Em seguida vem o transtorno bipolar. Em terceiro, é o uso abusivo de substâncias. Então, com o objetivo justamente de reduzir estes números, de prevenir, né, de trabalhar aí com a conscientização, com a recuperação da saúde das pessoas, é por este motivo que existe a campanha do Setembro Amarelo, tá? Que já cresceu bastante e hoje vem conquistando aí o Brasil inteiro, tá? Então, para que isso aconteça, é importante o apoio de todas as pessoas, não só dos profissionais de saúde, mas de pessoas que também não são da área e que trazem uma importância significativa para essa abordagem. Vou iniciar aqui com um vídeo, tá? Só para vocês entenderem o contexto da definição por um médico psiquiatra lá do Hospital do Albert Einstein. Então, vamos lá entender. Opa! Aí.
suicídio é todo ato que leva a pessoa a se matar, intencionalmente. E o comportamento suicida, ou a tentativa de suicídio, é todo ato que leve a alguma lesão e naquela situação a pessoa tem um desejo voluntário de se matar. A gente sabe que em qualquer faixa etária pode acontecer o suicídio. As faixas prevalentes são em pessoas de maior de 75 anos de idade. Geralmente existe uma comunicação, existe uma associação como um fator predisponente das pessoas que tentam suicídio com um diagnóstico mental, com alguma patologia. E a principal patologia é a depressão. Existe algum grau de hereditariedade nessas situações, a gente não sabe bem dimensionar ainda essas situações, né? Pessoas que estão passando por doenças crônicas, doenças difíceis, né? Ou que tiveram perdas muito importantes, perdas financeiras. Todos isso são fatores precipitantes que levam a gente a pensar que se a pessoa está se isolando muito, que aquela pessoa pode estar começando a criar um esquema de tentativa de suicídio. O que uma pessoa amiga ou um leigo pode fazer para ajudar uma pessoa que está deixando algum sinal como uma tentativa? Primeiro, se aproximar daquela pessoa. Segundo, tentar ajudar a pessoa a procurar uma ajuda especializada, ou um psicólogo, um psiquiatra, né? Existem também grupos de autoajuda. O que a gente pensa em relação aos tratamentos? Primeiro, a gente pensa em separar em duas situações. A hospitalização, quando é uma situação muito grave, a pessoa não tem uma rede social importante, né? E ela está na iminência de cometer um suicídio. A segunda modalidade é quando a gente pensa num segmento ambulatorial. A pessoa tendo uma rede social, tendo família, tendo amparo, psiquiatra fazendo um bom diagnóstico preciso da situação, ele vai propor um tratamento medicamentoso acoplado a um tratamento psicoterápico. Hoje as terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais são muito importantes, ou as psicoterapias clássicas, né? E com todas essas situações, ajudando também a família, que é um outro fator importante, né? Então essa é a proposta geralmente terapêutica que se tem para ajudar essas pessoas. Para cada pessoa que tenta o suicídio, que comete o suicídio, 6 pessoas à sua volta são envolvidas por longos anos da sua vida. Existe um impacto nas pessoas que estão em volta das pessoas que cometem o suicídio. Então é uma situação muito, né, importante, de muito peso, e que a sociedade precisa lidar com isso, falar disso, principalmente a nível escolar, a nível de você começar a lidar com essas situações nas escolas, né, do ponto de vista de formação humanística, e que isso se traduza, né, de uma forma mais global na sociedade, é a forma que a gente precisa para a gente enfrentar com essa situação, que é contemporânea e moderna dos nossos tempos. Então, trazendo para o contexto, né, do médico psiquiatra, eu quero colocar para vocês 2 perguntas para a gente poder iniciar aqui a contextualização sobre o suicídio. A primeira é, então, como podemos definir o suicídio, né? O suicídio, ele é um gesto de autodestruição. Isso a gente já sabe, né? É uma realização aí do desejo de morrer ou de dar fim à sua própria vida. E o suicídio, ele vem, gente, como uma escolha ou uma ação que tem graves implicações sociais, porque quando a pessoa comete o suicídio, acaba agravando ali com o seu grupo, com o contexto familiar que ficou ali com aquele sofrimento. Então, pessoas de todas as idades e classes sociais, elas cometem suicídio. Vejam que a cada 40 segundos, gente, uma pessoa se mata no mundo. Então, totaliza aí quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Então, essa é a estimativa. E a estimativa geral é que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano, falando como um todo, tá? E como o médico falou, né, de cada suicídio, as literaturas elas divergem aí, algumas falam que são 6, outras falam que são 10, outras pessoas da família, amigos, entes queridos são diretamente impactadas, tá? Essas pessoas elas sofrem sérias consequências difíceis de serem reparadas por conta
do processo da pessoa que retirou a sua vida. Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco aí respondendo para vocês. Como podemos definir o suicídio? E a segunda pergunta, também muito importante, o que vocês acham? O que leva uma pessoa a se matar? Então, vários motivos, gente, pode levar alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa que acomete ao suicídio, ela tem necessidade de aliviar algum tipo de pressão externa, algum tipo de remorso, alguma culpa, alguma cobrança social, talvez por uma depressão, um quadro de ansiedade, uma situação de fracasso, de humilhação, de medo, enfim, são inúmeras situações que levam a pessoa a cometer esse tipo de ato, tá? Então, estarei aqui conversando com vocês de uma maneira bem tranquila, de uma forma bem transparente. Eu sei que é um assunto que impacta muito nas nossas vidas, né? Mas é importante a gente enfrentar, tá? E poder enfrentar aí todos os nossos medos para que a gente, além de profissionais, a gente possa agir também como pessoas ali no nosso convívio de amigos, de familiares, para que algo seja feito para essas pessoas que estejam passando por esse momento difícil. Então, como um sério problema de saúde pública, o suicídio ele é considerado como um problema de saúde pública, tá? A prevenção do comportamento suicídio não é uma tarefa fácil. Uma estratégia nacional de prevenção, como aqui se organiza no Brasil a partir de 2006, envolve uma série de atividades, tá? Em diferentes níveis, e uma delas é a qualificação permanente das equipes de saúde. Então, aqui é onde entra a importância de nós profissionais, enfermeiros, estarmos atualizados, estarmos capacitados, né, por dentro aí das diretrizes para poder lidar com esse tema. Uma vez que várias doenças mentais, elas podem ser associadas ao suicídio, como eu falei para vocês ali no início, a depressão, o transtorno bipolar, tá? Então, é importante ter uma detecção precoce aí para que o plano de cuidado e o tratamento ele seja direcionado de uma forma apropriada, tá? Para tratar essa condição aí com bastante importância e trabalhar a prevenção. O comportamento suicida, ele vem ganhando aí um impulso em termos numéricos e principalmente de impacto, como podemos ver pelos dados da OMS. Então, aqui são dados de 2003, tá? Que a OMS traz aí pra gente, falando que em torno de 900 mil pessoas aí na faixa etária de 15 a 35, tá? Nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando, com a participação percentual aí dos grupos dos mais idosos para indivíduos mais jovens, como eu falei para vocês na introdução, tá joia? E entre indivíduos de 15 a 44 anos, o suicídio é a sexta causa de incapacitação. Então, são números que assustam e que nos chamam a atenção. Só reforçando aqui com vocês que para cada suicídio, né, 5, 6 ou 10 pessoas próximas aí da pessoa que faleceu vão sofrer consequências emocionais gravíssimas, tá? Por conta disso. Então, entendam que as razões, elas podem ser bem diferentes. E muitas pessoas, que às vezes a gente nem imagina, já teve uma intenção em comum de cometer o suicídio. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Tem um estudo da Unicamp que eu quero colocar para vocês, que lá fala que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, já pensou em cometer o suicídio, ou também apenas elaborar um plano para isso. E na maioria das vezes, gente, essas situações, elas são passíveis de serem evitadas, tá? Com o apoio da família, dos amigos. E a primeira medida
que eu coloco para vocês como algo muito importante é a prevenção através da educação. Então, é isso que eu quero que vocês guardem aí no coração de vocês, que essa educação continuada, trabalhando de forma preventiva, vai trazer resultados fantásticos, tá? Então é preciso deixar de ter medo de falar sobre esse tema, de falar sobre esse assunto. A gente tem que derrubar os tabus, temos que compartilhar informações ligadas, tá? A esse tema, porque traz resultados surpreendentes, tá? Então deixa aí o preconceito de lado e vamos conferir aqui alguns pontos extremamente importantes que irão nos ajudar aí com a prevenção e o tratamento dessas pessoas que estão passando por esse sofrimento mental, tá? Então, qual que é a importância, né, da equipe do Centro de Atenção Psicossocial na prevenção do suicídio? Trazendo ali para a atenção dos CAPs, que é o direcionamento onde os profissionais de saúde mental trabalham ali na porta de entrada ali do Sistema Único de Saúde, e os estudos eles têm demonstrado que indivíduos que padecem de esquizofrenia, né, ou algum transtorno afetivo bipolar, ele possui um maior risco para suicídio. Por isso que é importante que a equipe do CAPS estejam preparados, né? Sejam responsáveis pelo cuidado dessas pessoas, porque a maioria delas padecem aí de algum tipo de transtorno, que esse transtorno pode levar ao suicídio. Então, as equipes, elas lidam constantemente com indivíduos em situações de crise, né? Quando o risco de suicídio ele se encontra de forma aguda. E também por estar em contato próximo e duradouro com os pacientes, seus familiares e a comunidade, esses profissionais, eles se encontram ali numa posição privilegiada para fazer uma avaliação da rede de proteção social desses pacientes que correm o risco de suicídio e, dessa forma, consegue construir e criar estratégias para reforçar a prevenção. Então, só para reforçar com vocês, é fundamental avaliar adequadamente o potencial suicida. É importante reconhecer antecipadamente os indivíduos que são suscetíveis. É importante também saber quando liberar o paciente após uma tentativa frustrada de autoeliminação. Claro, né? Trabalhando ali com a equipe multiprofissional, com o psiquiatra, com o psicólogo, né? Com todas as pessoas que compartilham aí das terapias para a melhora desse paciente. Não há, gente, testes preditivos ou critérios clínicos que possam dizer antecipadamente quem cometerá ou não suicídio. Nós conseguimos identificar apenas no convívio, com o diálogo, com algumas características, tá? Que é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então, quais são os conceitos psicopatológicos? Ideias de morte, ideias suicidas, o desejo de se suicidar, a intenção do suicídio, o plano de suicídio, tentativas, os autos impossíveis, até chegar lá na razão do suicídio, tá? E quando a gente está ali na consulta de enfermagem, existem alguns temas que são mais comuns de serem tratados ali nas conversas com esses pacientes. Então, geralmente tem ali um sentimento de culpa, tem uma desvalia, tem um sentimento de ruína moral, uma desesperança por parte dessas pessoas, tá? Então, foquem aí nessas características, porque são elas que irão definir de que forma que a gente vai agir, de que forma que a gente vai traçar esse plano para poder estar ajudando essas pessoas. A ambivalência é uma característica que o paciente ele se encontra ali com uma urgência de sair da dor de viver, tá? Então, ao mesmo tempo, um desejo de viver. Então, ele tá ali na corda bamba, ele se encontra num período de ambivalência, ele não sabe realmente o que ele quer, o que é melhor para a vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele sente essa urgência de sair da dor, de viver, ele também sente a necessidade de viver.
tá? Já a rigidez de pensamento, a literatura ela traz para a gente com 2 conceitos. O primeiro é que é o ato que pode ser desencadeado por eventos negativos do dia a dia. Então, por algum motivo, por alguma razão, por algum gatilho, tem-se desencadeado ali naquela pessoa sentimentos negativos do dia a dia. E o outro conceito de rigidez de pensamento, ele vem como pensar fixa e drasticamente no suicídio como a única forma de sair dos problemas. Então, para esse indivíduo, não existe outra forma. Para ele, só sugere o suicídio como algo que vai aliviar algum tipo de pressão ou algum momento difícil que eles estejam passando. Então, fiquem atentos aí com algumas frases que nos alertam, tá? Em relação a essas pessoas que estão nesse sofrimento mental, que são as seguintes: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são 5 frases, tá? Que nos alertam aí para poder compreender o que está acontecendo com as situações desses indivíduos. E dentro da literatura, das diretrizes, tem alguns sentimentos que eles vêm destacados como 4D. Então, são 4 sentimentos que a gente deve também ficar em alerta. Pessoas que estão com depressão, pessoas que agem com sentimento de desesperança, pessoas que estão com sentimento de desamparo e de desespero. Então, os 4D: depressão, desesperança, desamparo e desespero, tá? Aqui são algumas características que vêm aí como algo de ficção e fato, tá? Só por curiosidade. Pessoas que falam em suicídio não cometem o suicídio. O fato é que a maioria das pessoas que se matam deram um aviso da sua intenção. A melhora após a crise significa que o risco acabou. O fato é que muitos suicídios ocorrem em um período de melhora, quando a pessoa tem energia e vontade de transformar pensamentos desesperados em ação autodestrutiva. Olha aí a importância. Uma vez suicida, sempre suicida. O fato é que pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes. Em algumas pessoas, eles podem nunca mais retornar. Amém, né? Então, qual são os riscos que nós, enquanto profissionais de saúde, devemos ter uma atenção maior, né? Para aquelas pessoas que tiveram uma tentativa anterior de suicídio com a intenção de morrer, aquelas pessoas que estão ansiosas, com quadro de alcoolismo, de depressão, que estão com quadro psicótico, estado de exaustão, pessoas que estão com excesso de preocupação, que tem um efeito do suicídio sobre os membros da sua família, pessoas que estão ali se preparando para a ação de um testamento ou cenas de despedidas, isso também chama atenção. Crise vital próxima, como luto, alguém que perdeu, né, um ente ali muito importante, uma cirurgia iminente, uma dissolução de um relacionamento amoroso. Então, todas essas características chamam a atenção para a gente avaliar os riscos. Então, tem várias aqui, tá, que eu coloquei, vocês podem estar parando aí a videoaula para estarem entendendo e compreendendo, para ver se vocês conseguem pensar também na sua volta, no seu ciclo familiar, de amigos, se você pode já estar contribuindo com alguma pessoa que estejam passando por esse momento difícil, tá? Então, qual que é a relação dos transtornos mentais e o suicídio? 90 a 98% das pessoas que cometeram suicídio, elas apresentavam ali um ou mais diagnóstico psiquiátrico na ocasião. Então, olhem a importância de se tratar, né, os processos patológicos de sofrimento psíquico, né, como os transtornos do humor, especialmente os estados depressivos. Esses 2 tipos patológicos, eles representam aí um diagnóstico de mais frequência entre os portadores de doença mental que cometeram o suicídio.
Aqui, a depressão, ela vem como um número maior e mais impactante. 30% aí, ó, da população que cometeu suicídio estava em sofrimento por depressão, 17% por transtorno de uso de substâncias, tá? A esquizofrenia veio com 14%, transtorno de ansiedade com 4%, transtorno de adaptação 2% e sem diagnóstico 2% também, tá bom? Então, muita atenção, tá, gente? Os principais fatores de risco para o suicídio é a história de tentativa de suicídio e o transtorno mental. Qual que é a relação da depressão com o suicídio? 10 e 19% dos pacientes deprimidos, eles têm um risco aí de cometer o suicídio, tá? Então, a prevalência do suicídio para o indivíduo depressivo ao longo da vida, ela é de 8 a 12% para o sexo masculino e de 20 a 26% para o sexo feminino, tá? E o não tratamento pode piorar aí ainda mais a situação desses indivíduos. Aqui eu trouxe para vocês quais são as circunstâncias, né, que sugerem aí uma maior intenção suicida. Geralmente são aquelas pessoas que fazem uma comunicação prévia da intenção de se matar, né, deixando aí uma mensagem, uma carta de despedida, que tomam algumas providências finais em relação à conta bancária, né, o testamento, como eu falei para vocês antes do ato, que tem um planejamento detalhado, que se encontram ali mais isolados, mais friamente, porque a ausência de pessoas por perto, ela contribui aí com o processo do suicídio, porque se eu não tenho ninguém por perto, eu não vou ter ninguém para me socorrer, tá? E aquelas pessoas também que não procurou ajuda logo após a tentativa de suicídio. É uma circunstância importante que requer uma atenção maior, tá joia? Então, como que eu, profissional, eu, Nara, você, aluno que está aí me ouvindo, como que você pode ajudar uma pessoa que está sobre o risco de suicídio? Vamos lá, então, descrever. O contato inicial, entendam que ele é extremamente importante, porque é ali que você vai iniciar, vai criar o seu vínculo de confiança. Então, frequentemente ele ocorre ali numa clínica, né? Ou na sua casa, ou num espaço público. Ou tem que ser num local onde você consiga, né, ter ali uma conversa particular de uma forma mais tranquila. Então, o primeiro ponto é que seja num lugar adequado, tá? Reserve um tempo para isso e, nesse contato inicial, escute essa pessoa de forma efetiva. Isso é muito importante, tá? Então, ouça com cordialidade, trate com respeito, tenha empatia pelas emoções dessas pessoas que estão aí compartilhando com você esse momento difícil. E principalmente, gente, não se esqueça da nossa ética profissional, tá? Mantenham ali o cuidado com as palavras, com as informações, com as aberturas e confissões. Tem que ter esse cuidado com o sigilo, tá? Então, de que forma que podemos nos comunicar durante essa consulta, durante esse bate-papo, esse diálogo com essa pessoa que está acometida? Então, lembre-se sempre de ouvir atentamente, com bastante calma, entenda o sentimento da pessoa, tenha empatia, dar mensagens não verbais de aceitação e respeito, expressar o respeito pela opinião e pelos valores dessa pessoa, conversar de forma honesta, de forma autêntica, agindo ali com bastante transparência. Mostre a sua preocupação, o seu cuidado e a sua afeição por essa pessoa e focalize nos sentimentos, tá? E o que não é interessante de se fazer durante essa entrevista, durante esse bate-papo? Interromper a pessoa com muita frequência, tem que deixar fluir, deixar que ela se solte, que ela sinta confiança em você. Ficar chocado ou muito emocionado com a situação compartilhada, dizer que você está ocupado, fazer com que esse problema pareça ser trivial, tá? Então, dê importância. Tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade, isso também não é correto, tá? Dizer simplesmente que tudo vai ficar bem,
fazer perguntas indiscretas, emitir julgamentos do que é certo, do que é errado, ou tentar doutrinar ali algo que precisa ser feito. Então, deixa fluir esse bate-papo, essa conversa de forma muito honesta e tranquila, que eu tenho certeza que vai dar certo e vocês vão conseguir reverter essa situação com muita calma e tranquilidade, tá? Então, para vocês enfermeiros, qual que é a conduta aí de abordagem, né? Então, vamos ter esse contato inicial, vamos ali procurar um ambiente tranquilo, conseguir coletar ali um número máximo de informações, fazer um reforço positivo e principalmente sem julgamento, tá? Só reforçando aí o passo a passo. Leve em conta os sentimentos que o paciente provoca em nós profissionais. E quais são esses sentimentos? Há um sentimento de ansiedade, isso deve ser levado em conta, o desconforto e também o temor. Algumas perguntas ali que vocês podem estar abordando, tá? Isso aqui é algo muito pessoal e que vocês vão desenvolver apenas com a prática no dia a dia, mas eu achei importante colocar para vocês porque é uma realidade que vocês não estão acostumados. Então, como abordar esse paciente? 3 perguntinhas aqui, ó, básicas e objetivas. Como você se sente ultimamente? Existem muitos problemas na sua vida? O que tem tentado fazer para resolvê-los? Contrariando a crença popular. Gente, tem uma crença muito grande aí que a gente escuta muito no dia a dia, que é perguntar a respeito do suicídio não sugere a ideia para o paciente. Muitas pessoas acham que quando a gente estimula, quando a gente fala disso de uma forma transparente e séria, a gente vai estar estimulando o paciente a fazer essa tentativa, tá? Do suicídio, ao tentar, né? Só que isso é uma crença que não existe. Pelo contrário, quando eu pergunto a respeito dessa situação, eu não estou sugerindo a ideia para o paciente, eu estou dando abertura para ele confiar em mim, tá? Então, como perguntar, quando perguntar e o que perguntar, essas questões são algo muito importante e que nós, enquanto profissionais, devemos ter um certo nível de preocupação, ter cuidado e principalmente ter compaixão, tá? Então, vai fazer muita diferença na abordagem e nesse vínculo de confiança que você está criando ali com o paciente. Então, resumindo o que eu falei para vocês, se eu perguntar sobre o suicídio, eu posso induzir um suicídio? Eu vou ter de carregar o problema da pessoa para mim? Não, gente. Só continuem a avaliação, tá? E lembre-se que vocês também poderão contar com a ajuda de outras pessoas. A equipe é multi, tá? Então, essas são algumas características que nos chamam a atenção para a pessoa sobre o risco de suicídio. Tá um pouco repetitivo, tá? Eu já falei isso aqui para vocês ali no início, mas é justamente para chamar a atenção de vocês, para que vocês fixem e deem importância para esse assunto que é um assunto da atualidade e que pode trazer problemas muito sérios quando acontece na nossa família, até em pessoas desconhecidas, né? A gente tem que se colocar no lugar, tem que ter empatia. Então, o alcoolismo, a ansiedade, a depressão, né? Pessoas que passaram por uma perda recente é importante na sua família, pessoas que têm histórico de suicídio na família. Então, tem várias características aí que levam a essas pessoas a um risco de suicídio. E aqui, 3 tipos de risco, de como lidar com o paciente. Esses pacientes eles podem ser classificados em baixo risco, em médio e alto. Entendam que o baixo risco é aquela pessoa que teve alguns pensamentos de suicídio, como eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas ele não fez, não executou nenhum tipo de plano. Então, esse aqui é considerado um baixo risco. Já o médio risco é aquela pessoa que tem pensamentos e planos, mas ela não tem planos de cometer suicídio de forma
imediata. Então, essa aqui é a classificação do médio risco. E já o alto risco é aquela pessoa que já tem um plano definido, tá tudo ali esquematizado, tudo planejado, já tem os meios de como fazê-lo, de como planejar e de como executar de forma prontamente, tá? Então, é algo que vai ser executado ali prontamente. Muitas vezes já tomou algumas providências prévias e parece estar preparado e já se despedindo, tá? Então, fixem aí essas 3 classificações do baixo, do médio e do alto risco e quais são as características que compreende cada um. E aqui, a título de conhecimento para vocês, eu trouxe a diretriz, tá? De quais são os sinais que indicam aí uma hospitalização, porque eu posso tratar esse indivíduo que tem esse risco para suicídio ali na atenção básica, mas tem algumas características que, infelizmente, vai ter que levar para um quadro de hospitalização, tá? E quais são as pessoas que se enquadram nessa indicação? Então, são indivíduos que já teve ali uma tentativa de suicídio ou tentativa frustrada, tá? São aqueles pacientes psicóticos, que passou por uma tentativa violenta, quase letal ou também premeditada. Precauções foram feitas para identificar o resgate ou descobrimento, persistência do plano ou clara presença de intenção, paciente com remorso de estar vivo ou sem remorso de ter tentado suicídio. Então, é só para o entendimento de vocês que existe essa diretriz e que essas são as características, tá? Aqui também, a indicação de hospitalização às vezes necessária depois de uma tentativa de suicídio, exceto, gente, nas circunstâncias anteriores indicadas, na presença de ideação suicida. Então, entra aqui também o quadro psicótico, entra aqui também o transtorno psiquiátrico maior, tentativas anteriores de suicídio, particularmente com sérias repercussões clínicas. Isso aqui é uma situação mais grave, tá? Problemas clínicos pré-existentes. Então, aqui já aquele cliente, aquele indivíduo que já evoluiu com transtorno neurológico, com uma infecção, com um câncer, tá? Então, essa aqui é uma indicação mais complexa, tá? E a alta desse serviço de emergência para o ambulatório, ela pode ocorrer depois de uma tentativa de suicídio ou na presença de ideação suicídia. Então, essa pessoa ela só vai receber alta ali do serviço quando tiver ali já um plano e método e intenção com baixa letalidade. Então, a equipe já se sente confiante de liberar essa pessoa. Quando o paciente também é capaz de colaborar com recomendações para o acompanhamento ambulatorial, quando tem ali o acompanhamento da família, o apoio, tá? Então, nestes casos, esse indivíduo ele já consegue receber ali a alta e pode tratar ali no serviço do ambulatório. Aqui também algumas curiosidades, tá? Para vocês lembrarem na prática, algumas ideias sobre o suicídio que nos levam aí a algum tipo de erro, tá? Eu trouxe só por curiosidade, não vou estar discutindo. Depois leiam aí essas percepções e de que forma vocês podem estar agindo, tá? São algumas curiosidades bem importantes e que a gente escuta muito no nosso dia a dia. E para finalizar, eu trouxe para vocês um vídeo que retrata a realidade do cenário que estamos vivendo agora. Entendam que essa situação da pandemia, ela agravou ainda mais a crise global de saúde mental, gente. Essa alta letalidade do vírus, a facilidade de contágio, o isolamento social e o impacto diário dos números crescentes sobre a doença acabou reunindo aí elementos que provocam nas pessoas sentimentos associados às causas de suicídio. Então, olha a importância da situação global que estamos vivendo, tá? Então, por isso, gente, diante do cenário atual, é de extrema importância manter os cuidados com a saúde mental, a nossa saúde mental, a minha, a de vocês e de todas as pessoas que estão próximos ou envolvidos na nossa vida, no nosso dia a dia,
tá? Então, deixa eu colocar aqui para rodar. Um minutinho. Cadê o play? Toda vez eu demoro a achar o play. Deixa eu voltar aqui. Aí. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as 3 principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar 3 sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas, como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure a ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias. Exatamente isso. Assim como outras fases, isso também vai passar. Então, concluo aqui essa conversa nossa, gente, colocando para vocês que milhares de vidas, milhares de pessoas, elas podem ser salvas todos os dias, tá? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, se todas as pessoas que já tentaram suicídio, elas forem adequadamente abordadas e tratadas, tá certo? Então, reflitam aí, não só enquanto profissionais de saúde, mas enquanto pessoas, na vida pessoal de vocês, no dia a dia, o quanto vocês podem e devem estar contribuindo na vida dessas pessoas, tá? Então, reforçando aqui esse número, 90% dos suicídios, eles podem ser prevenidos. Coloco aqui para vocês essa pergunta. Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? De que forma que nós podemos contribuir? Então, coloque aí a percepção de vocês nos comentários, tá? Eu quero que todo mundo participe, porque é importante essa interação. Eu quero entender se
fez algum sentido para vocês e qual que é o sentimento e a percepção de vocês em relação a esse tema. Então, não deixem de participar, tá? Então, aqui, só por curiosidade, o porquê do nome, né? Setembro Amarelo, para que vocês tenham conhecimento, onde buscar ajuda, caso seja preciso. Então, vamos dialogar, tá? Vamos conversar. Qualquer pessoa que esteja passando aí por um processo de dificuldade, passando por um momento de pressão, de culpa, de raiva, então não deixe de pedir ajuda, tá? Esse é o canal que pode estar sendo solicitado esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda. Essa foi a referência que eu utilizei e muito obrigado por ficarem até aqui. Estou à disposição de todos para retirar dúvidas e discutir. Grande abraço e uma excelente semana para todos vocês.